Boa Olá, pessoal. tarde. Olá, olá. Para Tudo quem está aqui bom? conosco. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tá pessoa Tudo aqui bom, para entrar com a Maíra? gente? Tudo bom? Tudo ótimo. Tá Tudo bom, faltando a Mara? Tudo Carol. Deixa eu ver aqui, cadê a Carol? Produção. Ah, tá. Estou vendo aqui que estamos aguardando a Carol entrar. Gente, deixa eu primeiro me apresentar para quem está aqui nos escutando e também para quem está no painel aqui com a gente. Prazer enorme estar com vocês, Rafael, Ellen. Eu sou Maíra, eu estou falando, eu sou de Belém do Pará, mas estou agora em São Luís, no Maranhão. Sou designer de conexões e parcerias, tá? Então a minha especialidade é conectar pessoas e interesses para construir projetos e iniciativas em conjunto. E hoje o que eu vou fazer é mediar essa conversa nossa aqui e trazer algumas provocações e reflexões sobre essa questão de impacto e sustentabilidade. Eu não sei qual é a visão de vocês com relação a isso, mas às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente fala de impacto e sustentabilidade, é dentro de uma bolha, com a bolha e para a bolha. Isso é uma das coisas que a gente vai, né, conversar aqui. Só esperar um bocadinho aqui para ver se a Carol entra. Deixa eu ver aqui se ela responde. Senão a gente já toca o barco. Maíra, Deixa eu ver aqui. Pode falar. a gente já podia ir se apresentando, talvez, eu e a Ellen. Eu acho ótima a ideia. Né? Tá, eu agradeço o convite da Campus. Eu trabalho hoje, estou na gerência de transformação e sustentabilidade da SECTI, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Então, a gente tem dentro um comando, a gerência da Usina Pernambucana de Inovação, e trabalhamos com as pautas dos ODS. Então, eu vejo, já conversando um pouco sobre seu teaser de impacto e sustentabilidade, impacto está dentro de sustentabilidade. Sustentabilidade é a umbrella. Impacto social, esse nome, esse conceito de impacto, parece que é algo que ficou estigmatizado como projetos sociais. Só que eu enxergo que o termo sustentabilidade, ele quer dizer mais do que impacto social. Basicamente é isso. Eu queria falar. E Ellen, como a pessoa aí do Centro de Sustentabilidade que pode falar muito sobre os projetos de empreendedorismo junto ao Sebrae e todos que fazem acontecer de verdade e transformar a sociedade, vai ser muito, muito feliz em estar compartilhando com vocês. Obrigada, Rafa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Rafael. A Carol daqui a pouco está entrando para dialogar com a gente. É um prazer enorme estar dialogando com vocês sobre esse tema que eu sou apaixonada, que é a sustentabilidade. Hoje eu estou na gerência do Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é um braço, né, do sistema Sebrae, que trabalha esse tema numa linguagem que o pequeno negócio entende, que o pequeno negócio possa se apropriar e colocar prática sustentabilidade no dia a dia do seu negócio. Então, hoje a gente vai compartilhar, vai dialogar mais sobre isso e vamos aí contribuir para a gente elucidar alguns conceitos e entender que isso é importantíssimo para o desenvolvimento do planeta, do nosso país, né, e das nossas vidas. Concordo plenamente. Olha, a Carol entrou na hora certa. Oi, Carol. Cadê ela? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Carol, Tudo bem? a gente está aqui. Perfeito. Melhor agora que já estamos os 4 aqui. Olha, a gente está aqui com o Rafael, que trabalha na Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, né, Rafa? Falei certo? Porque às vezes eu troco aí as palavras no meio do caminho. E a Ellen, que é do Sebrae, do Centro de Sustentabilidade. E a gente eu queria te convidar para se apresentar rapidamente, falar um pouco aqui de quem tu és, o que tu fazes, para a gente já entrar aqui com algumas questões.
Certo. Já posso começar? Por favor, fica à vontade. Obrigada. Bom, me chamo Caroline, eu moro aqui na região das Ilhas, me considero uma microempreendedora, eu tenho um barco de passeio que roda os finais de semana, fazendo passeios turísticos e eventos a bordo. Eu trabalho também com o transporte escolar, que leva as crianças ribeirinhas que vão estudar até Belém. E também a minha família tem um restaurante aqui na região das Ilhas também, que atende, entendeu, ao público. E é isso. Perfeito, Carol. Bom, eu acho que aqui a gente está com um time bastante completo, né, para trazer perspectivas diferentes sobre essa questão de impacto e sustentabilidade. Rafa, já que tu começaste a falar, eu queria te perguntar um pouco dessa tua experiência, porque eu acho que tu trouxeste alguns pontos muito interessantes sobre o que é sustentabilidade, onde é que entra impacto e como a gente resumiu o impacto da questão de projeto social, né? Eu queria te perguntar um pouco da tua experiência com isso, como é que tu conseguir chegar a esse nível de consciência que tu consegues compartilhar hoje com a gente. Eu ia trazer até alguns slides para ilustrando com imagens, mas eu acho que fica complicado porque tem pouco tempo. Então, eu vou tentar traduzir em palavras e emoções aqui. Sustentabilidade é um termo político. A gente precisa primeiro entender isso. Ele foi concebido entre 1970 e 80, 87. Quem estuda, quem conhece muito, lê, sabe. E a sustentabilidade, ela foi primeiro tangenciada com a construção de 3 pontos pilares, onde as pessoas precisavam entender, as empresas, que ecologia, economia e sociedade precisavam ser balanceadas. Então, ele já surgiu com um problema, porque não existe como balancear nada se não existem números para isso. Então, é um termo político subjetivo, altamente complexo e utilizado de formas diferentes por diferentes atores sociais. Então, é bem complexo falar de sustentabilidade. Eu estudei filosofia da sustentabilidade para entender exatamente como as pessoas comunicam esse conceito no meio corporativo, no governo, nas universidades, na academia, e, por exemplo, como Caroline, que está trabalhando ali com um projeto dela de empreendedorismo para turismo sustentável, que ela pode conceituar assim. E cada um, como você falou, tem uma perspectiva e uma consciência. Então, o que é sustentabilidade? Respondendo, é um processo contínuo pela busca do aprimoramento das tecnologias e dos recursos que a gente tem hoje. Então, é algo que não pode se medir, se pesar e não pode colocar dentro de uma caixa. A gente tem que estudar várias caixas. Essas caixas foram criadas em 2015, os ODS. Só que esses ODS são conceitos abstratos, novamente, sem medidas, e que são utilizados por qualquer empresa de qualquer jeito. Desculpa se estou sendo crítico, mas isso é meu conceito. Tá ótimo. Concordo plenamente. Que legal. Rafa, te agradeço pela tua contribuição, eu achei sensacional o que tu trouxeste. Eu concordo contigo com relação a essa questão das ODS e também entendo o esforço das Nações Unidas em fazer com que a gente se mexa, né? Então, já começou com o predecessor do Objetivo dos Milênios, né? Que foi, assim, exato, um experimento para as ODS, e acho que, obviamente, é complexo, e acho que tu colocaste de maneira bastante expressiva aí como é que isso funciona. E agora eu vou passar para a Ellen, né? Acredito que tenha uma experiência bastante complementar, afinal, tu estás aí no Centro de Sustentabilidade. Ellen, como é que é a tua área de aprendizado com relação a essa questão de sustentabilidade e impacto?
Então, Maíra, eu cheguei, né, minha jornada no momento está no Centro Sebrae Sustentabilidade, mas já venho de um tempo, eu estou atuando já nesse tema há 15 anos, sou bióloga de formação e me apaixonei pelo empreendedorismo quando eu estive em contato com o Sebrae e vi no Sebrae a oportunidade de fazer uma convergência entre os princípios, né, da biologia para trazer isso para um mundo, uma narrativa para os negócios. E o Sebrae Mato Grosso, que é onde eu atuo, onde fica localizado o Centro Sebrae Sustentabilidade, hoje o centro ele é de referência nacional, apoia todo o sistema Sebrae no Brasil todo com esse tema, mas ele é alocado lá no Mato Grosso porque justamente o nosso Sebrae ele criou uma expertise nesse tema, pela vocação em trabalhar com biomimética, com bioeconomia, por levar a sustentabilidade numa linguagem para que o pequeno entenda, que ele perceba como isso pode gerar valor, redução de custo e um olhar ampliado, né, para o impacto que ele causa na localidade onde ele está, seja positiva, e o que não for legal, quais são os instrumentos e caminhos que a gente pode facilitar para esse pequeno se integrar numa agenda que a gente chama da agenda da nova economia. Então, a vocação, tanto como pessoa, como, né, o meu propósito pessoal, profissional, como o propósito da instituição onde eu estou inserida, que eu me conectei com ela por conta de uma coerência entre o meu propósito pessoal e o propósito da instituição. Ali eu vi uma coerência de atuação e me sinto engajada a atuar e levar esse tema para o pequeno, desde o MEI até uma EPP, que a gente fala que é um pequeno negócio um pouco mais estruturado. Porque a gente está falando, Maíra, de um universo de 98%, né, em muitas situações até 99%, se a gente for considerar as médias empresas também, nós estamos falando de um universo de 99% dos CNPJs do Brasil. E eu estou falando de negócios que estão do Iapoque ao Chuí, em áreas super difíceis de acesso, e até um tempo a sustentabilidade ela tinha uma linguagem muito voltada para o grande, porque isso foi incorporado como um padrão de reporte para internacional, isso passou a ser valorizado dentro das bolsas de valores, a gente fala Dow Jones, né, sustentabilidade, a bolsa Bovespa de sustentabilidade, hoje é B3, e como que o pequeno se inseria nisso, né? Como levar isso para o pequeno e fazer isso agregar valor no negócio dele e valorizar aqueles negócios que já têm, por natureza, a sustentabilidade pela sua atuação, como as comunidades tradicionais que trabalham com turismo, que ajudaram a fazer a manutenção de biomas. A gente trabalha muito na lógica de um desenvolvimento territorial a partir dos biomas. Quando a gente fala de negócios verdes, negócios de impacto, e olha que os princípios de sustentabilidade auxiliam nesse movimento, é o que nos motiva a atuar. E aí eu queria só aproveitar a oportunidade, quando a gente fala da agenda, né, dos ODS, e eu queria contribuir com uma outra perspectiva de visão dos ODS, né, do que o Rafael trouxe, é que a agenda, ela convergiu ali as principais dores que o mundo tem, os principais desafios que o mundo tem, a partir de um dado de realidade. Se a gente for olhar os 17 objetivos, todos eles dialogam com algum desafio humanitário. A gente está falando daí de cidadania, de uma cidadania planetária. E aí, se olhando os objetivos, por que essa agenda está sendo muito disseminada, apesar de ainda pouco conhecida, como uma agenda que congrega aí outras agendas ambientais, sociais que estavam dispersas e colocou isso num arranjo único, né? E o objetivo 1, que é o objetivo de erradicar a pobreza, ele não é um à toa. A gente só atinge o 1 quando a gente consegue atingir do 2 ao 17. E o 17, em particular, ele é mais de articulação, de mobilização, para facilitar o ambiente para a gente alcançar as 169 metas dos 17 objetivos que estão ali postos, né? Mas a grande sacada da agenda é fazer uma convergência de várias agendas ambientais, sociais e desafio econômico, um olhar mais ampliado, porque não tem como a gente falar de ambiental, de social, sem falar do econômico também, né? Levar prosperidade, aí não é uma questão não é da lógica desse capital instituído, mas uma lógica de prosperidade, garantir uma prosperidade para os territórios, né? Respeitando suas culturas, suas diversidades, levando a questão da consciência do uso dos recursos e do respeito ao bioma onde a gente está inserido, pensar negócios e o impacto que aquele negócio pode causar no bioma,
né? E também a questão da diversidade social, levar a uma equidade social mais decente. Então, tem até um mote da agenda que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje de negócios verdes, negócios de impacto, sustentabilidade, né? E impacto, que é não deixar ninguém para trás. Esse é o mote da agenda, né? E aí é um chamamento mesmo, que a agenda por si só não faz nada. Está lá, papel, com um monte de meta e objetivo instituído, sistematizado, que nos ajuda a tensionar, vamos fazer um tensionamento criativo para a gente pensar em ações em prol do alcance dessas metas. Mas a gente precisa, acima de tudo, humanizar elas, né? E botar a mão na massa, né? E envolver realmente de forma responsável todos os atores e não só usar os quadradinhos de uma forma só para marketing, né? Mas de fato inserir na estratégia, pensar em ações e ter a agenda aí como uma possibilidade de fomentar negócios de impacto, negócios sustentáveis, para que a gente melhore a vida no planeta. Afinal de contas, estamos falando das nossas vidas, né? Acima de tudo, é a sustentabilidade da vida. Caramba, já tenho aqui várias perguntas, só te ouvindo aqui. Mas antes eu queria perguntar para a Carol a percepção dela de como é que é o teu dia a dia empreendendo dentro de uma comunidade tradicional. Eu não sei quanto vocês estão ambientados com a questão de Amazônia, impacto e sustentabilidade, mas existe muito uma questão de mindset que eu particularmente acho equivocada, que é o seguinte: nós sabemos o que eles precisam. E nós não estamos envolvidos na discussão desde o início. Nós estamos ali ou como fornecedores ou como necessitados. Pronto, falei. E aí, como é a realidade das comunidades tradicionais? Sabendo que há distinção entre ribeirinhos, quilombolas e indígenas, não é a mesma coisa. Então, quando eu ouço comunidades tradicionais, ou vamos ajudar comunidades tradicionais, vamos impactá-las, eu já vejo ali uma grande invisibilidade em cima disso. E aí eu acho sensacional a Carol estar aqui presente para explicar um pouco como é que é esse dia a dia de empreender numa comunidade tradicional, quais são os desafios que tu tens, o que tu achas que poderia, digamos que, melhorar. Bom, Maíra, o principal desafio, sem dúvida, é o acesso à internet aqui, entende? Porque, primeiramente, olha, com essa pandemia, aqui tem muitos e muitos alunos que estudam em Belém, da região, entendeu? Aí, com essa pandemia que as aulas começaram a ser remotas, né? Aí todos ficaram totalmente prejudicados, entendeu? Porque não tinha como eles continuarem assistindo essas aulas, entendeu? E, inclusive, a minha irmã, que cursava também, né? Estava cursando gastronomia, teve que trancar a matrícula dela por conta disso, entendeu? Que ela não conseguia assistir essas aulas, entendeu? E também, no caso de geração de emprego, seria muito bom, entendeu? Mais coisas voltadas para o turismo, para a nossa região, entendeu? Porque sempre vem projetos, entendeu? Que eles dizem para as ilhas, mas, na verdade, eles só sabem destinar para a Ilha do Combu. Mas, na verdade, Belém não tem só a Ilha do Combu como ilha que faz parte, entendeu, da cidade. Não, tem outras ilhas. Tem a Ilha Murutucum, tem a Ilha Grande, tem a Ilha das Onças. Então, eu queria deixar essa visão, entendeu? Que tudo é voltado, entendeu, para a Ilha do Combu. Posto de saúde, escola, solar. As únicas que tem aqui, escolas municipais, são 3 e são na Ilha do Combu, entendeu? Posto de saúde é lá, entendeu? Aí tudo é direcionado para lá, entendeu? Aí as outras ilhas ficam meio que assim, deixadas de lado, entendeu? Mas o que faz mais falta mesmo é o acesso à internet. E é isso. Carol, eu vou continuar aqui contigo, só para entender uma coisa. Tu estás trazendo uma questão que me chama muito a atenção. Justamente quando eu fui ali para as ilhas, eu achava que trabalhar com turismo sustentável e tal era uma coisa que seria o boom. Eu voltei daí com essa questão de acesso à internet, né? Então me fez pensar muitas das vezes que a gente pensa que isso aqui é bom para essas pessoas, mas na verdade a realidade é outra. E aí, falando agora um pouco da questão de empreendedorismo, né? Já que a gente está falando aqui, poxa, tem a Ellen do Sebrae, que o Sebrae tem um trabalho, inclusive, nas ilhas aí, né? E eu queria te entender um pouco como é que funciona essa questão do empreendedorismo nas ilhas aí, por exemplo, onde tu moras.
Bom, Maíra, como eu estava falando, eu trabalho com transporte escolar, né? Que tem muitas pessoas também que trabalham nesse ramo aqui, e restaurantes tem muitos também, muitos e muitos mesmo aqui. No Pombo tem mais, mas nas outras ilhas também tem, entendeu? E... Ai, tô nervosa. Relaxa. E é isso, Maíra. Me explica uma coisa. E também para a maioria das pessoas que moram aqui... Oi? Pode falar, pode continuar. Sim, que eu ia falar. Para a maioria das pessoas que moram aqui, a maior fonte de renda ainda é a venda do açaí, entendeu? Aí, tipo assim, a gente consome esse açaí todos os dias aqui, todo mundo consome todos os dias, mas assim, ele não é utilizado só para consumo. Ele também é a fonte de renda, acho que cerca de 80% das famílias residentes aqui, entendeu? E o que a gente faz? A gente sabendo disso, que a gente precisa desse açaí, o meu ponto de vista, é a nossa realidade com a sustentabilidade. Eu acho que o principal é o açaí, entendeu? Porque a gente sabendo que a gente precisa dele, tanto como para se alimentar, quanto para manter, entendeu, a família, na maioria das vezes, o que a gente faz? Uma vez por ano é feito o remanejo desse açaí, onde as árvores que são muito altas e que já não dão frutos são derrubadas para dar espaço às menores, entendeu? Para continuar esse processo. Então, é isso, Maíra. A maioria depende do açaí aqui, até o momento, entendeu? Interessante. Eu tenho uma outra pergunta para ti, mas eu vou passar para a Ellen, que é o seguinte: a gente sabe do papel fundamental, inclusive social, que o Sebrae tem no país inteiro. Já começa que o Sistema S já em si é uma grande inovação social, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa: que tipo de projeto dentro da tua seara vocês estão desenvolvendo e como pessoas como a Carol poderiam se beneficiar? Bom, Maíra, o Sebrae ele pode auxiliar muito em muitas questões, mas ele sozinho não faz muita coisa, né? A Maíra trouxe uma questão de infraestrutura, que aí vai muito da parte de investidores de empresa privada e do poder público de pensar. Por exemplo, eu vou dar a história da Maíra, que a Maíra contou aqui para a gente como um exemplo, para exemplificar. Ela trouxe a questão do açaí, que é uma principal fonte de renda da comunidade, né, onde ela está inserida. Essa comunidade, de certa forma, ajudou a preservar esse ambiente, e esse ambiente agora está ofertando para eles um ativo ambiental aí, que é o açaí, né, e que pode gerar renda para eles, e gera, na verdade, né, não só subsistência como renda. O Sebrae, ele pode auxiliar as pessoas que lidam com o açaí, não só no manejo e nas boas práticas de produção, mas o que mais pode ser feito ali? Né? Esse açaí grande, que nem ela falou aqui, já chega um momento de uma idade da árvore que eu posso derrubar ela e colocar outra, fazendo o manejo correto, né? Eu posso tirar ela da natureza. O que eu faço com esse açaí? Ele pode virar negócio? Ele pode agregar valor? Eu posso agregar valor no açaí? Como é que esse açaí está saindo daí? In natura, ou ele pode ser pré-processado. Então, existem possibilidades de dialogar com a comunidade para saber as necessidades que eles têm, enxergar um viés empreendedor dessa comunidade, pensar num plano do que é possível se fazer. O Sebrae ajuda a sistematizar essas ideias, de repente, num modelo de negócio colaborativo, um negócio de impacto que as pessoas falam, como o Rafael falou, já virou um clichê, um rótulo, mas que impactos os negócios, o açaí, por meio de um olhar mais inteligente a partir desse ativo da bioeconomia local, ele pode performar novos modelos de negócio e até trabalhar os jovens ali na questão digital, e aí ter apoio da internet, de outras infraestruturas, de pensar até de uma forma inteligente de comercializar. Então, a gente sabe que tem uma inteligência coletiva ali. E muitas vezes isso não é aproveitado. Então, o Sebrae ele faz um trabalho não só de ajudar a sistematizar esses processos produtivos, enxergar essas oportunidades, mas também apoio na articulação de outros atores que são importantes, que são chaves para que essas ideias saiam do papel e realmente gerem transformação para essa comunidade, né? O Sebrae ele vem num trabalho de ser um fomentador mesmo, né? Não só na parte de gestão, na orientação de como fazer, mas também um ator que soma esforços
com as comunidades, com o empreendedor, na articulação de outros recursos que são importantes para que as ideias realmente se tangibilizem e esse produto realmente gere transformação e agregue valor para que a comunidade se transforme de fato, né? Nossa, super interessante. Rafa, o que tu tá achando dessa discussão toda aqui, com que a Carol trouxe de informação, com que a Ellen jogou aqui também com a visão do Sebrae? Qual seria a tua perspectiva nisso daqui? Primeiro, agradecer a Ellen por falar sobre os ODS e colocar sobre a perspectiva do esforço global da ONU. Eu trabalhei na COP15, desde a COP15 em 2010 na Suécia, morei 7 anos trabalhando em desenvolvimento político e sustentabilidade com o Sebrae também. Então, eu sou um grande entusiasta, biólogo e gestor ambiental também, Ellen. Então, eu comecei a trabalhar como o maluco do Capitão Planeta, me chamavam. Eu brigava realmente para conservar os biomas. E aí eu vi que aquilo tudo era política, na verdade. São políticas públicas, internacionais, e pessoas querendo brigar um pouquinho para poder transformar sua economia de forma mais agressiva e conseguir disparar gás carbônico mais, porque elas conseguem faturar mais. E outras países ali no climate, no COP15, até 25 agora, dizendo, não, eu não posso parar de emitir gás carbônico, né, gases de efeito de estufa, porque eu preciso fazer dinheiro. Então, é uma discussão que é muito boa, eu posso falar por 10 horas, mas o que eu estou hoje estudando, Maíra, e tentando trabalhar bastante, é a inclusão, trabalhando isso com política pública na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é a inclusão de um novo ODS. Aí ele vai talvez olhar assim, ou você, é o ODS 18, que em 2015, até agora, quase 7 anos, a gente passou por transformações. E a pandemia foi um marco histórico como a aceleração da contemplação de uma digitalização social. Então, como estudar sustentabilidade sem estudar transformação digital? Eu bato nisso, eu sou colunista do portal IG Nacional, eu tenho uma coluna Humanos Digitais, e a gente precisa entender, isso vem de uma pessoa que estava aqui, caiu, a Carol, que fala, a primeira palavra dela foi, a gente não tem acesso à internet. Os humanos, eles se transformam e são digitais agora, eles são humanos digitais, são híbridos. Já temos chip dentro do corpo, que mede a temperatura e dispara hormônio no nosso corpo, sendo vendido a $20 mil. Então, assim, se a gente não entender transformação digital como algo transversal ali, cortando e entendendo como ela transforma a economia toda e bagunça, a gente não vai conseguir entender os ODS. Então, para mim, eu estou trabalhando um conceito chamado sustentabilidade 5.0. A interação entre o humano digital e a transformação da tecnologia digital no mundo. Olha, tu és a primeira pessoa que eu ouço falar com tamanha potência da importância da digitalização. A gente viu que com a pandemia isso se tornou exponencial. No entanto, isso criou ainda mais, né, um gap, uma desigualdade. Isso. Imensa. Isso. A Carol, ela foi muito brilhante aqui em trazer um pouco da realidade de uma comunidade tradicional, e tu imaginas a lacuna, né, de quem está estudando e não tem acesso. E tem mais um detalhe. Quando a gente fala de acesso a algo básico, né, no caso para nós aqui é básico, que é a internet, não quer dizer que eles não possam pagar. Eles simplesmente não têm acesso ao serviço. E o mais interessante dessa questão da internet é que eu estou com uma questão aqui comigo, que é o seguinte: será que não tem porque não dá, ou não tem porque não olham como oportunidade de mercado, né? E o meu paradigma com relação a isso é o mercado financeiro. Por quê? Há pouquíssimos anos atrás, 40% dos adultos desse país eram desbancarizados. O sistema financeiro não estava nem aí. Por quê? Porque os bancarizados já eram um mercado grande e próspero e que dava para ganhar muito dinheiro. Então, para que a gente vai olhar para quem está fora, né? Eu tenho comigo essa questão, será que aqui não temos o mesmo problema com relação ao acesso à internet? Não tenho resposta, eu tenho pergunta e estou atrás justamente de respondê-la, né? Para entender de que forma a gente pode também incluir
por exemplo, as comunidades tradicionais. E aqui fica uma questão para todos, mas eu acho que a Carol, não sei se ela consegue voltar, por causa de internet, né? Venhamos e convenhamos, que é justamente o seguinte: o que daria para melhorar em toda essa discussão sobre sustentabilidade e impacto que a gente está passando no país agora, tendo em vista essa questão da inclusão? Ô, Maíra, eu ia acabar, mas acabei não falando. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco tem um programa chamado REPEP. E essa REPEP é a rede pernambucana focada em levar toda a cadeia de internet de fibra ótica para o estado inteiro. Isso já está sendo pautado em várias secretarias do país. A Pernambuco está bem avançado. O secretário Lucas Ramos está focado em levar até Petrolina, no Sertão, toda essa cadeia de fibra ótica. Então, isso é a base, é a pirâmide de Maslow ali. Você precisa de Wi-Fi. Aqui tem, ó. Lá, eu tenho essa frase. Lá é onde o Wi-Fi entra automático, onde você não precisa nem colocar senha. Então, assim, se a gente não tiver redes que vão conseguir incluir os humanos digitais dentro da economia, a gente exclui eles. Então, não dá para pensar sustentabilidade sem inclusão digital. Então, o meu foco no digital é inclusão digital para a transformação social. Isso é base de política pública hoje. E não adianta a gente bater ela em ODS de pobreza, disso, de fome e tal, sem focar na inclusão dessas pessoas no mundo, porque senão elas estão totalmente fora. Concorda comigo? Concordo, Rafael. O ODS 9, ele fala um pouco de infraestrutura, inovação, mas de uma forma muito ampassando, né? Realmente, exatamente. E um dos principais desafios que a gente vê, Maíra, com a pandemia, que é uma das várias dores que o Sebrae também está enfrentando, é que como é que a gente apoia alguns negócios, faz atendimento, que antes a gente ia presencialmente, ou apoiar um pequeno que não consegue mais vender, né, no presencial, e muitas vezes ou a internet ele não consegue ter acesso, exatamente como você falou, dependendo do local, não pega sinal, o sinal é ruim, ele não consegue interagir no mercado, porque uma coisa é a gente falar de São Paulo, de uma capital, né, dos grandes centros, a realidade é outra. Nós estamos falando aí de uma diversidade de país, de N situações, de N territórios, que tem particularidades das quais a gente não tem dimensão, muitas vezes, de tanta diversidade e cenários diferentes que a gente tem desafio. Então, por outro lado, a gente está falando de nanotecnologia, envolvendo pequenos negócios já nessa linguagem da biotech, os green techs, né, que a gente está estimulando também essa parte, que é uma realidade. Por outro, a gente tem pessoas que, além de passar fome, não tem internet, não sabe nem usar o WhatsApp, por incrível que pareça. Então, assim, por mais que as pessoas falam assim, nossa, todo mundo hoje tem um celular, quem não tem um celular? Peraí, que tem uma realidade aí que a gente precisa dar visibilidade e olhar ela com atenção. Então, é um desafio, né? E aí eu faço uma outra provocação aqui, uma reflexão, que a gente fala muito dos pequenos, né? Porque é o nosso público. Mas também a gente dialoga com muito grande. E a gente tem falado, como é que a gente vai falar de ODS, ou de sustentabilidade, ou dessa sigla nova que está vindo aí, o SG, o ESG, né? O Ambiental, Social e Governança. E a gente pega muito a questão da governança com as grandes empresas, que tem na sua cadeia de fornecedor pequeno e que muitas vezes tem um problema acontecendo do seu lado. E qual é o ativismo delas? Porque hoje se espera das empresas aí de todos os portos, em especial das grandes, que elas não fazem só boas práticas de sustentabilidade, porque isso vai beneficiar o core business dela, o negócio dela, né? Vai ampliar mercado e tudo mais. Mas qual é a causa que ela adotou para chamar de sua? Aí é uma provocação que eu faço aí, né, das grandes empresas de tecnologia, em especial da telefonia, né? Por que elas, né, como causa social transformadora de sustentabilidade, além de pensar na logística reversa, que elas já estão pensando, por que não levar internet para lugares onde não existe, né? Então, qual é realmente a causa que elas querem adotar? Então, essa reflexão é importante a gente fazer mesmo, né? Sustentabilidade passa por isso, por saúde pública, por acesso, dar acesso às coisas. Acesso digital hoje é uma questão, não é de luxo, não, é de sobrevivência, de dignidade, né? Para as pessoas buscarem informação e sentir parte disso, né? Que louco, gente. Desculpa que tá passando um helicóptero aqui do meu lado.
Olha, eu tô surpreendida com o fato de que tem um ponto em comum aqui, né, com a fala de todos vocês, que é justamente a questão do digital. Tanto a Carol, que trouxe a perspectiva dela, quanto vocês que estão ouvindo quanto de vocês, e houve esse encontro. E a gente sabe, obviamente, que a gente, se não prestar atenção nisso, vai criar uma lacuna ainda maior social. Isso é extremamente importante. Agora, aqui, a minha reflexão que eu faço, né, trazendo um pouco para a realidade da qual eu faço parte, a amazônica, é justamente a questão de como transformar essa questão social em retorno de investimento também. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a cultura do não reembolsável, do social, que ele é pontual, começo, meio e fim. E já vi vários problemas com esse tipo de mindset. Então, a questão é como é que a gente transforma acesso ao digital, também tendo, né, transformando isso em oportunidade de negócios. Isso é uma coisa que eu tento, né, trazer para mim, para provocar de que forma eu posso contribuir para que haja essa transformação. Só trazendo uma informação aqui para vocês sobre o contexto que a Carol trouxe, a Belém é quase uma península, ela é assim. E aqui na frente tem algumas ilhas, né? A mais famosa é o Cumbu, e tem várias outras populações menores, que é justamente onde ela mora, e traz esse contexto. Com relação à internet, sair da frente de Belém, lá para trás, já é super difícil de ter acesso. Então, aí, como é que você desenvolve? Como é que você entra em contato? Como é que você chega enquanto estrutura, por exemplo, do Sebrae, nesse tipo de lugar? E aí, por exemplo, Rafael, tu que trabalha com política pública, né, que tu está ali sentado no setor público, o que tu achas que daria para fazer para levar acesso à internet, por exemplo, para um caso como esse? Como o da Carol. Tá. Antes de pegar, eu vou pegar esse gancho de Anne falando sobre políticas públicas, talvez voltadas com uma parceria do ODS 17 com empresas como o Telecom, já respondendo Maíra, e aí trabalhando na economia circular, dentro do espectro, mas além da internet, que aqui fica mais ou menos claro para quem está assistindo que a solução é levar o digital, a rede digital, para eles. Na verdade, a gente sabe que não é só isso, né? Isso é a base para eles começarem a ter duas escolhas, que uma é trabalhar a economia criativa e vender mídias, o que eles fazem, a história deles, agora eles podem vender isso como conhecimento e experiência, que é muito rico no Norte. Agora o Sebrae pode pensar em como ensinar eles a transformar a experiência deles em conteúdo para que aquilo seja vendido. E aí talvez eles não precisam mais extrair açaí, porque eu estudei o mercado de açaí, fui consultor do Banco Mundial com o governo para entender o mercado, como é difícil e como é crescente a demanda, e eles estão saturados, assim, o trabalho é árduo. Então, não é algo sustentável. Não, açaí eu tiro, tal, eu consigo renda é uma coisa, sustentabilidade é outra, né? Não, quando ela fala, a fala dela é sustentabilidade, o açaí é sustentabilidade. Não, o açaí é a fonte de renda. Então, você vê que conceitos são confundidos, é normal. Mas, assim, respondendo a Maíra, políticas públicas como em Pernambuco, que é o que eu estou hoje, eu só estou há 4 meses no governo, Maíra. Eu venho do privado e venho da academia. E morei fora há muito tempo. Então, eu tenho pouca experiência na máquina pública. Eu estou desenhando agora políticas de inclusão social através do digital e criando um modelo agora de um programa chamado que tem Resitec, que são residências tecnológicas. Eita, acho que parou a imagem dele, né? O Rafael teve problema digital. Então, falando nisso, né? Digital. Então, caiu uma, já caiu outro. Eu caí. Vamos ver se ele voltou. Cortou. Tinha cortado, Rafa. Voltei. Voltou. Ótimo. Então, programas com políticas públicas junto ao Sebrae, que estimulam, junto com o corporativo, fomento de ações e programas voltados para a construção disso, tem que vir federal,
Eles precisam dar valor à educação, à infraestrutura que hoje o governo não dá, e eles precisam entender que a base educacional e a verba deve ser voltada para a educação e tecnologia. E eles não estão fazendo isso. Então, hoje a gente tem um problema enorme, porque o governo ele está totalmente olhando para o que eu e Ellen aqui como biólogos entendem que é insustentável, tirando os recursos naturais que não são renováveis e perdendo a massa do bioma para vender madeira ilegal, e aquilo ali destrói o ecossistema. Então, assim, eu não tenho uma solução, Maíra, mas a solução seria ter política pública e políticos que realmente priorizem a transformação digital através de parcerias entre empresa, verba para o Sebrae poder trabalhar e transformar esses espaços, e não só tecnologia, mas tecnologia humana. Como é que eles vão fazer para transformar aquele digital em renda? Eu acho que eu falei muito, mas... Não, eu achei ótimo tu ter essa perspectiva, né? E aí eu vou jogar agora para ela como última pergunta para a gente, né, começar aqui a envelopar. A perspectiva do Sebrae, do que tu tens visto, né, com sustentabilidade, o que tu achas que daria para fazer com relação a essa questão da digitalização? Então, Maíra, é bem complexo, tá? Assim, eu parto da ideia de que o poder público ele tem a sua responsabilidade, né? Mas também comungo da ideia de que problemas complexos, como nós estamos tendo hoje, desse nível, né, de disparidade social e tudo mais, né, de não equidade, de não ter uns com muito acesso à internet, já falando de 5G, outros sem nada, sem acesso, ele tem que ser tratado com a inteligência coletiva, um modo coletivo de envolvimento de todos, né? Porque todo mundo tem ali, de alguma forma, uma parcela de responsabilidade. Então, para a inclusão digital, a gente precisa investir em educação, precisa de infraestrutura, precisa ser um facilitador de como eles podem usar isso a benefício, porque só dá o acesso também, mas como usar isso para potencializar seu negócio, para potencializar sua comunidade, para dar voz, lugar de fala e voz da sua comunidade, do que vocês fazem, da sua identidade, né? E trabalhar um pouco com o olhar antropológico. Eu acho que é super pertinente o que o Rafael está trazendo, eu super concordo a gente ter a digitalização, mas a gente também precisa fortalecer o viés antropológico para que as comunidades não se aculturem, sabe? Pelas que elas vejam que quando eu falo de bioma, não só a biodiversidade em si como um produto, ou como insumo para algum produto, mas a inteligência aplicada da própria natureza, que a natureza, a gente até costuma na biomimética, que é uma muito ligada, que eu gosto bastante, sou uma entusiasta, sou uma estudiosa, não sou especialista, diz assim, os problemas do mundo, pergunta para a natureza que ela já tem a resposta, né? Para todas as suas perguntas, a natureza já tem a resposta. É uma questão de olhar. E aí, além disso, a gente olhar os biomas não só uma perspectiva que aquilo ali é uma fonte de matéria-prima, mas ali também é uma fonte de inteligência que pode nos auxiliar em modelos de cooperação, modelos de gestão, sabe, modelos de ideias, de soluções, e também das comunidades que estão, né? Então, a gente, que nem você falou, eu achei muito legal a sua fala, mas quando eu falei, não coloca num pacote só, a gente fala comunidade tradicional, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque o que é rico deles é a diversidade cultural, né? É uma inteligência ancestral que vem da comunidade indígena, não é só uma comunidade dos anos lidando com aquele ambiente que às vezes sabe o modo de fazer, o modo de preparo. O Rafael trouxe a questão da economia criativa. Então, assim, a gente fortalecer isso como base de identidade e somar isso com a digitalização, uma coisa substitui a outra, mas ela se sobrepõe no sentido de fortalecer uma propulsora de negócio. Eu acho isso muito vantajoso. Esse movimento organizado. Eu penso que mais o governo ele tem mais prioridades, a negligencia muita coisa. Deveria ser uma política pública de prioridade, dar acesso a sistemas digitais às pessoas, porque você pode facilitar o processo de educação. Então, a gente precisa ali, de verdade, para que a gente ganhe agilidade, resolver problemas complexos com muitas mãos. A gente olhar, cobrar assim, do governo que cabe a ele, mas também contribuir com a iniciativa privada. Acho que as empresas desse país, as grandes empresas, podem mais.
podem fazer mais, o poder público pode fazer mais, e a comunidade organizada também pode reivindicar de uma forma qualidade do direito dela, né? E quando você fala de dar acesso, não olhar eles como uma coisa assim, que vamos dar de graça poder. Não, é empoderar essas comunidades, porque elas são capazes de ser economicamente prósperas, né? O ODS fala disso, prosperidade, não é... Eles não estão pedindo nada que não lhe é capaz de dar continuidade, eles são totalmente capazes de dar continuidade sem apropriar, eles são empreendedores, eles sabem lidar com aquilo, nesse aspecto. Eu penso que é um trabalho, sabe, de educação, de orientação e de infraestrutura, mas esperar só do governo também, eu acho que não vai sair muita coisa. Então, a gente tem que começar a orquestrar um movimento colaborativo para ver se acelera o processo. Gosto quando tu falas do movimento colaborativo, porque a gente está mudando as bases também da democracia, no sentido de que como é que a gente se mobiliza, né, em torno de alguns assuntos. A relação homem-natureza, ela já existe há 1000 anos, literalmente. Então, quando a gente chega numa comunidade tradicional achando que está levando alguma coisa, a gente também tem que ter consciência de que também vai trazer, porque essas mesmas pessoas que fazem parte de um, aspas, baixo índice de IDH, são aquelas que detêm conhecimento tradicional milenar, que tem uma relação com a natureza que nós precisamos para nos curar. A gente vem com as questões de sustentabilidade e impacto a partir de uma fonte, de uma sociedade que está adoecida. É a mesma que está destruindo e matando e que quer ajudar. É uma sociedade sustentável, né? Então, eu acho que a questão da sustentabilidade, e veja bem, eu inevitavelmente acabei me inserindo nisso, né, inclusive como cidadã, ela começa com uma mudança de mindset. Porque às vezes você acha que está indo para ajudar alguém a fazer alguma coisa, um bem para a humanidade, gente, começa consigo próprio, né? Então eu sempre bato com isso na questão de vamos olhar para o nosso mindset, vamos chacoalhar as nossas crenças, principalmente quando a gente está falando de lidar com o outro, né? Então, quando tu fala de movimento colaborativo, me vem muito essa questão de a gente transformar, e tu falaste uma outra palavra que eu adoro, inteligência coletiva. Né? Então, assim, não sou eu trancada no meu escritório que vou preparar e entregar para você necessitado, hello? Por que a gente não pode construir em conjunto, que é muito mais inteligente? E aí, pegando um gancho que tu falaste, né, gente, procurem para quem está nos assistindo entender o que é biomimética. Eu sou super entusiasta disso também. Eu não busco mais só na arte da guerra do Sun Tzu quando falo de estratégia, eu olho para as minhas plantas, porque existe muita inteligência e conhecimento, inovação e estratégia. A natureza sabe lidar com o lixo dela, né? Melhor do que a gente, obviamente. Então, acho que, com certeza, a gente tem muito que aprender. Gente, a gente tem 4 minutinhos, né, pontualmente, e eu queria pedir para vocês uma consideração final com relação ao que a gente está discutindo aqui. O que vocês gostariam de deixar como aquela mensagem final para quem está nos assistindo? Vai lá, Ellen. Vou passar a bola para ti primeiro. Bom, gente, pensar em negócios verdes, sustentabilidade, ir além desses rótulos que a gente muitas vezes vê, buscar realmente a resposta na simplicidade, né, que a sustentabilidade está nas coisas simples, é a natureza, é a comunidade, é o seu dia a dia na sua casa, e olhar isso com um ponto de atenção. Aí tem oportunidade de negócio, aí tem mudança de mindset para uma vida melhor, né, e existem muitas fontes bacanas que podem nos subsidiar para que a gente possa realmente ter uma narrativa correta desse tema e pensar em soluções inteligentes para problemas comuns e complexos. Então, essa é a mensagem que eu deixo, que vale a pena mergulhar nesse tema e empreender em negócios verdes de impacto com foco em sustentabilidade. Perfeito. Rafa? Tanta coisa, né? Eu queria agradecer o convite e por ter Ellen aqui, você, para debater esse conceito que já vem sendo discutido há 40 anos. Então, é muito pouco, né, Ellen e Maíra, para a gente conversar sobre algo tão complexo que a Ellen acabou de deixar. Mas se eu fosse deixar um único recado, é pedir para as pessoas, quando forem falar sobre é sustentável ou não é, que elas não usassem sim ou não para algo tão complexo. Você, para dizer se sustentabilidade é ou não é, você tem que comparar essa garrafa
é mais ou menos alinhada com o ODS de X. Então, assim, sustentabilidade não é ou não é. Que as pessoas eliminassem isso do dicionário delas. Não usem eu sou sustentável, esse produto é sustentável, essa empresa é sustentável, essa sociedade é sustentável. Não existe, pessoal, não existe sustentável. Existe a cidade de Recife está com práticas mais voltadas para o ODS 5 de gênero do que o ODS 7, do que Fortaleza, do que Amapá. Mas não existe Recife é uma cidade sustentável. Nada é sustentável. Maíra, a única coisa sustentável é a natureza, que se a gente não conseguir ficar aqui nela, ela dá um chutinho e a gente voa. E aí ela fica lá se reinventando. Então, você usou um conceito agora, a natureza sabe lidar melhor do que a gente. Na verdade, a gente é natureza. Mas o planeta, sim, os átomos e as matérias, elas sabem lidar mais do que o Homo sapiens, que é muito novo. Então, assim, se a gente não souber, a gente vai embora, a natureza fica. É isso. Sensacional o teu fechamento. Realmente, ela, na verdade, nos manda embora e tchau, continua o seu caminho. Gente, eu queria agradecer imensamente a vocês dois. Eu adorei a troca, adorei, na verdade, a chacoalhada que vocês deram com relação a essa questão da digitalização. Eu também acredito que a gente tem muito a aprender, né, com a natureza e para trazer isso para a nossa sociedade. E aí entra a questão de respeito, né? Espero que a gente consiga se encontrar em outros eventos, se encontrar em outras ocasiões e fico à inteira disposição. Vocês agora podem me encontrar e estamos juntos. Obrigada. Vamos marcar outro call, nós três, para conversar mais. Eu acho, já pela quero. oportunidade, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijos para todos. Meu Deus.